humilhando a todos nós como nação, o presidente da República, Michel Temer, num ato de covardia, num ato de traição ao seu próprio discurso, desde que tomou posse, desde que assumiu a presidência da República com o afastamento da Dilma Rousseff, isso já tem 30 meses que Temer está com a caneta na mão. Ontem teve um ato típico da covardia de políticos como ele e sancionou o aumento de salários para ministros do Supremo Tribunal Federal. Pessoalmente, eu quero render minhas homenagens aos ilustres ministros, dizendo que, por mim, eles poderiam ganhar 30 bilhões de reais por mês. Ótimo, os senhores são maravilhosos, são santos, o Brasil lhes agradece, vocês não soltam corruptos, vocês não demoram para julgar coisas, vocês não têm mordomias, vocês não vivem no topo da cadeia alimentar dos salários na área pública, vocês são maravilhosos, merecem ganhar 30 bilhões por mês. Mas neste momento, nesta realidade, neste país, com estes dados, com 12 milhões de desempregados, com uma recessão cavalar, votar um aumento para vocês mesmos é uma pouca vergonha, é uma falta de escrúpulos. Vocês votaram esse aumento divididos. A imoralidade é tamanha que 4 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, e é bom repetir o nome deles sempre, para render-lhes, sim, de fato, uma sincera homenagem, a ministra Rosa Weber, o ministro Fachin, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Celso de Mello, estes se recusaram a votar este aumento autoconcedido que o Supremo, pelo voto majoritário de outros 7 ministros, acabou aprovando. Este aumento teria que ser aprovado pelo Senado da República. Pois bem, o que fez este Senado igualmente amoral, em fim de mandato, em fim de legislatura, aprovou numa votação noturna, colocada na pauta na sombra de Brasília, sem aviso prévio, sem que a opinião pública fosse avisada, pegou todo mundo de surpresa e com vários senadores que sequer foram reeleitos, foram jogados na latrina da eleição, na última eleição, gente que não volta para o Congresso Nacional, esses senadores, na agonia de uma legislatura, foram lá e aprovaram esse aumento amoral, indecente do Supremo Tribunal Federal. Restava para todos nós, brasileiros, contribuintes, cidadãos, estamos aí correndo atrás do nosso dia a dia, batalhando para criar filhos, para poder manter a saúde mínima, pagar o aluguel, pagar a prestação. Restava para nós a esperança, pequenininha, reconheço, de que o Temer, num ato de estadista, no fim de seu governo agônico, um governo melancólico, pudesse, numa canetada monocrática, vetar esse aumento. Pois ele deixou chegar no último dia do prazo legal para esse veto e sancionou o aumento ontem, aprovou o aumento ontem, que vai produzir um impacto da ordem de 6 bilhões de reais nas contas públicas por ano a partir do ano que vem. Temer se acovardou, Temer se omitiu, Temer contrariou, traiu seu próprio discurso ao longo de todo o seu governo, um discurso voltado para os brasileiros, dizendo que eles teriam que fazer mais sacrifícios, como, por exemplo, aqueles que estão esperados numa reforma da Previdência, para reduzir os gastos públicos. Pois bem, como é que um governante que diz que quer e precisa reduzir os gastos públicos e baseou seu discurso de governo, todo ele, nesse tipo de ladainha, num dos últimos atos de seu próprio governo, de sua gestão, dá uma canetada imoral como essa e aprova um aumento igualmente indecente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o governo, esse é o homem público, é o estadista que nós temos na presidência da República hoje, agonicamente, ainda bem, há pouco mais de um mês de terminar sua gestão e, quem sabe, encontrar-se com uma justiça a qual parece estar querendo subornar com este ato, mas que eu espero que lhe aplique as penas merecidas diante dos crimes que vierem a ser comprovados em relação à sua excelência. Amigo de Rodrigo Rocha Loures, ex-chefe de ministros como Gedel Vieira Lima, Eduardo, aquele outro que está lá do Rio Grande do Norte, que eu nem me lembro o nome, 2 ou 3 ministros de Temer estão na cadeia. Sua Excelência está com vários ministros, a começar por ele próprio, no foco, na mira da Lava Jato. Temer acha que fez com isso uma sedução aos ministros do Supremo, mas tomara que a justiça seja maior que os ministros do Supremo e dê a ele o que ele merece. Quanto à sua opção de marcar sua própria biografia com mais essa nódoa, com mais essa vergonha, essa é uma escolha que todos nós podemos fazer. Nós podemos escolher os caminhos que trilhamos, e ele escolheu esse caminho ontem. Adotar um ato, uma atitude que marca o fim de seu governo,
de maneira vexatória. Eu não sei nem por que eu cheguei a ter alguma expectativa que uma figura como essa fizesse algo diferente. Temer ontem foi apenas o que ele sempre foi, Michel Temer. Que morra em paz.